Grande Jornal Regional. Entrevista. Muito bom dia, Braulio Ricardo, ouvintes e telespectadores do Grande Jornal Regional. Márcio Dioforte, o Cabelinho, para continuar com as nossas entrevistas aqui com os players, os candidatos a prefeito da cidade de Canela. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios da Clube Gilberto César, da coligação Canela Vai Vencer. Eu já quero dar bom dia para o Gilberto. Primeiramente, já vou dar bom dia para os nossos entrevistadores. Felipe Oliveira. Bom dia Gilberto. Bom dia, Anne. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Anne Graumiller, bom dia. Bom dia, Márcio, candidato Felipe. Bom dia para quem nos acompanha. Bom, Gilberto, considerações iniciais, bem-vindo ao clube. Bom dia, Cabelinho, bom dia, Felipe, bom dia, Anne. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É importante esse momento para a democracia, eu acredito, para Canela, porque essa eleição, no meu ponto de vista, é uma disruptura de 20 anos. Porque nós tivemos aí nos últimos 20 anos 2 governos, MDB 12 anos e o PP 8 anos. E agora é um momento que eu acredito muito na nossa vitória, né, do 45 do PSDB. É a primeira vez que o PSDB concorre à majoritária para prefeito, né? Nós já ocupamos a função de vice-prefeito e é bem diferente. E a gente espera também eleger uma bancada forte na Câmara de Vereadores, porque nós temos ótimos nomes na nominata do PSDB, nós tentamos montar e qualificar da melhor forma possível dentro das limitações que nós tivemos para montar essa nominata, que diminuiu muito as vagas. Uma vez eram 17 na última eleição, agora baixou para 12 candidaturas apenas, e sendo com critérios, né, que nós temos que ter de gênero. Então nós tivemos ali a questão de colocar, além da federação ainda, tínhamos 7 vagas para o PSDB, uma vaga para o Cidadania, uma vaga feminina para o Cidadania e 3 vagas para o PSDB. Então tinha toda essa métrica também que a gente conseguiu configurar e montar de uma forma, acredito que muito positiva, porque o eleitor ele tem a opção hoje de poder renovar a Câmara de Vereadores com qualidade, com candidatos que têm perspectiva de futuro, que podem desenhar junto com a gente, que esse é nosso objetivo, um planejamento para Canela com prognóstico de seguro de sucesso para o futuro, que eu acho que é isso que a gente precisa. Então nós estamos bem tranquilos, eu e o Tolão. A gente está bem feliz também porque a gente está sendo muito bem recebido em todos os bairros de Canela, desde o bairro mais simples até o bairro mais luxuoso, né? As pessoas, a gente percebe que eles querem mudança e eles acreditam em nós. E o mais importante numa eleição é confiança. Se tu conseguir que o eleitor confie na tua proposta e na tua pessoa, é muito difícil alguém conseguir retirar esse apoio, mesmo que faça fake news, mesmo que invente qualquer coisa, mesmo que ofereça dinheiro para o eleitor, ele não troca a convicção dele por dinheiro. As pessoas se enganam, quem pensa que dando dinheiro, pagando adesivo em carro, pagando rancho ou dando alguma coisa vai ganhar eleição. Hoje em dia as coisas mudaram muito. Isso era coisa de antigamente, de muitos anos atrás. Hoje em dia o eleitor tem muita informação, e ele busca informação pelo celular. Assim como se cria uma fake news pelo Google, o eleitor vai lá e busca a verdade pelo Google. O eleitor mais simples. Ou ele pergunta para alguém mais entendido, às vezes o seu chefe ou alguém com quem ele se relaciona, e a pessoa esclarece. Então isso somente traz para a eleição uma baixaria desnecessária, no meu ponto de vista, e que não vai mudar o resultado final do processo eleitoral por causa dessas questões. É um desgaste apenas que cria no sentido de prejudicar o debate das propostas. Então, da nossa parte, a gente não concorda com fake news, a gente não vai promover nenhuma fake news em relação a nenhum adversário, a vida pessoal dele, o passado dele, da família dele. Isso não nos interessa, a gente vai comparar dados de prefeitura, secretarias, o próprio gabinete do prefeito, gastos, despesa, receita, projetos, falta de projetos, corrupção, desvio, funções, essas questões que a gente está debatendo, sem citar inclusive nomes, nós citamos cargos, e aí eles se ofendem porque a pessoa é do cargo, entendeu? Tal cargo, mas na verdade a gente não cita, a gente tenta evitar os nomes, mas sim os cargos, a função, obras, saúde, educação, aí nós citamos os dados, o que está acontecendo lá dentro, qual o orçamento, onde que foi investido 91 milhões no ano passado na educação, quais os contratos,
A saúde, né? 71 milhões de reais. Onde foram 71 milhões de reais? Quais os contratos? Quase 27 milhões para o hospital. Né? Esse investimento do hospital supre a necessidade que o hospital teve no ano passado em relação à questão da emergência, né? Dos protocolos, né? Os médicos. Então, essas questões que a gente tem debatido assim, com bastante clareza para poder entender qual a forma de pensamento que está sendo adotada em Canela e tentar modificar no sentido de que a gente quer resultado. E o resultado só vai ter com mudança. Ah, beleza. Bom, vamos começar as perguntas. Anne, faça as honras. Gilberto, minha primeira pergunta é sobre a área da segurança pública. A gente vive, talvez, uma crise aqui no município pelos últimos acontecimentos, né? De grande notoriedade. E uma coisa que eu tenho tratado aqui reiteradamente é sobre a perda do plantão para Gramado e da delegacia regional também. Eu acho que isso é muito sintomático do jeito que o município vem tratando a segurança pública. Se sabe, claro, que as forças policiais fazem o papel que lhes cabe dentro do orçamento e do efetivo que eles têm, mas por que é que a gente não consegue atrair um número maior de policiais aqui para Canela? E eu sempre digo, hoje, se o cidadão canelense precisar registrar uma ocorrência fora do horário de comercial ou em final de semana, ele tem que ir até Gramado. A delegacia regional foi para Gramado. De que forma tu pensas que o município pode incentivar a vinda de policiais para cá ou colaborar de uma forma mais efetiva com o policiamento? Porque a gente sabe que Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil tem de tempos em tempos feito campanhas e eventos para arrecadar dinheiro porque não é suficiente o que o Estado repassa, né? O que o município pode fazer para ajudar isso? No meu entendimento, assim, tem vários eixos, né? A questão somente de aumentar o efetivo não vai resolver o momento, né? No momento, a gente vai ter um policiamento ostensivo, mas a violência não vai diminuir. No meu ponto de vista, pode ser na área central, que vai ter uma diminuição por ter mais efetivo, mas na periferia isso não vai ser a realidade. O que a gente precisa é tirar o povo da condição de extrema pobreza que hoje tem em Canela. A gente tem 4 mil pessoas abaixo da linha da miséria, são 4 mil pessoas que não fazem 3 refeições por dia, né, que estão em cinturão de pobreza muito grande, muito grave. Eu conheço várias cidades, a gente tem pobreza hoje maior que Parobé, praticamente. Então, o nosso PIB per capita ele é menor que o de São Francisco de Paula e é menor do que o de Bom Jesus, o PIB per capita de Canela. E é metade do PIB de Gramado, então é o menor da região. Então, essa desigualdade social acaba criando uma violência, né, porque as pessoas estão numa linha de exclusão muito tênue, muito extrema, né, em Canela. Então esse é o primeiro passo, é trabalhar o social. Aí a questão da guarda, a gente tem um projeto para tentar, durante o governo, não é de imediato, criar uma secretaria dentro do orçamento. A gente tem que ver a LDO, qual é o nosso orçamento, qual o que a gente dispõe de segurança. Na questão da segurança, a gente tem que dividir em 3 eixos: fiscalização, guarda e também a parte do trânsito, que hoje é trânsito só uma secretaria. Então essas 3 secretarias, essas 3 funções, aí a guarda vai suprir uma demanda de presença que hoje a brigada não tem, na praça, na frente das escolas, em alguns lugares. Só que para isso tu tem que ter orçamento, fazer um concurso público, comprar equipamentos, montar e estruturar toda uma secretaria. Na parte do Estado, a gente vai manter um diálogo muito próximo com a Polícia Civil Estadual, com a chefia de polícia em Porto Alegre, né, que fica lá na Avenida Ipiranga, com o comando da Brigada Militar, que fica na Andradas, com o governador. A gente precisa aumentar o efetivo também. E tem a questão dos auxílios, que a gente tem previsão no plano de governo de, dentro da legalidade, auxiliar a polícia no que for possível também, porque a gente entende que é necessário. Tem a questão do presídio, que é outro problema que tem em Canela, que tem que ser discutido, né, com o Estado. Então tem vários eixos que a gente precisa trabalhar. E o plano de prevenção à violência. Esse plano de prevenção à violência, eu venho falando faz tempo, ele vai atacar a juventude lá nos 14 anos de idade. A gente, ao invés de deixar o jovem excluído na periferia, a gente vai colocar ele no menor aprendiz. Eu ainda, anteontem, eu estava na José Pereira, lá na Estevão José Pereira, conversando com algumas casas muito, mas muito humildes. Quando eu falo muito simples, não é simples, é muito simples. Em área irregular, com esgoto aberto, gigante, é um rio, é um lago de esgoto que tem atrás. E eu encontrei uma guria muito inteligente com 14 anos. Aí eu perguntei pra ela quantos anos ela tinha. Ela me disse, eu tenho 14 anos. Daí eu falei assim, tu quer trabalhar? Ela disse, é o que eu mais quero.
Eu falei, tu é uma guria inteligente, né? Tu tem que ter oportunidade. Dela, não, eu quero. Eu falei assim, tu deveria se encaixar num menor aprendiz. E aí ela disse, como é que é? Eu falei, menor aprendiz, depois quando passar o ano, coisa assim, procura, né, no governo, procura numa empresa, a prefeitura tem que ter esse auxílio para os jovens, para ele poder entrar ali via assistência social no menor aprendiz e ter um contato direto com o lagueto, contato direto com a Doppler, contato direto com a trombina. É mais complicado porque eles querem já uma pessoa um pouco mais preparada e tem muito risco. Mas outras empresas que têm menor aprendiz, e a prefeitura pode resgatar ou auxiliar, nem resgatar, porque eles nem estão na marginalidade com 14 anos. Então, não deixar que eles caiam, né, numa rede errada, que eles consigam trabalhar, ter cursos profissionalizantes e ter um futuro melhor. Então, eu acho que tem muito jovem hoje assim que está sem essa opção. Eu lhe perguntei isso porque acho que a gente nunca imaginou, há poucos anos atrás, que a gente veria guerra de facções, de tráfico, no centro de Canela. E a questão do policiamento, é claro que eu entendo que precisa ser um trabalho de base comunitário, como o senhor tem falado, mas, por exemplo, nós carecemos de policiais civis para investigação de crimes. Então, deve existir o policiamento ostensivo, deve existir esse trabalho de base, mas a gente precisa também, para ontem, equipar melhor nossos policiais aqui, né? Sim, a gente precisa, só que a gente tem um dado que é interessante. Outras cidades da região tiveram menor aumento da violência porque eles tiveram menor diferença de desigualdade. Hoje Canela realmente é a cidade mais violenta da região e é a cidade que tem a maior desigualdade da região, porque a gente olha na frente do Reserva da Serra a Pedreira, que é uma área irregular. Então quem vai lá na Pedreira, lá no fundo, onde é irregular, tu tem a mesma vista que o Reserva da Serra. Só que tu enxerga aquelas casas ali de 4 andares do outro lado de um barraco. Então a proximidade é muito grande, embora tenha o morro, Vale do Quilombo ali atrás, o olhar. Então, o que acontece hoje? A gente precisa melhorar, dar condições mais dignas para a população da periferia, no meu ponto de vista, para a gente diminuir a desigualdade, diminuir o cadastro único. A nossa meta, hoje tem 4 mil pessoas no cadastro único. Não é chegar em 5 mil, nem 6, é ir para 3 ou ir para 2.500, né? Diminuir. Que essa pessoa consiga entrar num lugar onde que ele tem um trabalho digno, e o trabalho é o melhor programa social que tem, porque aí ele vai conseguir manter a família dele e não vai precisar de sacolão da prefeitura. Se eu não me engano, agora recentemente a prefeitura comprou 2 carretas de sacolão para distribuir, já deve ter acabado. Então isso não vai resolver problema, vai precisar comprar mais e mais e mais. A única forma de resolver é através do emprego, do trabalho. E a violência, claro, a gente vai trabalhar nessa questão de programa de prevenção, a gente vai tentar incentivar os jovens a fazer cursos e também entrar no mercado de trabalho através de menor aprendiz, e vamos conversar com as polícias e vamos tentar criar a Secretaria de Segurança com GGI, que é um gabinete de gestão integrada, para falar com as polícias, com inteligência, né, para poder auxiliar nesse sentido. Só que por que eu não digo assim exatamente, a gente vai fazer o ano que vem? Eu tenho que ver o orçamento. Eu sei que Canela já não vai cumprir o orçamento o ano que vem. Eu sei de empréstimos que já foram feitos nesse ano, que vão ter que ser pagos a partir do ano que vem. E eu sei que a gente vai ter déficit, possivelmente, pela forma que o governo está conduzindo, principalmente nesse ano. Né, de forma assim irresponsável, inclusive, várias questões, né, de compras e de contratações que até são desnecessárias, né, mas que está sendo feito um gasto absurdo, talvez também com foco político, mas que no ano que vem a sociedade vai ter que pagar em Canela. E nós temos essas despesas todas em andamento, inclusive agora, 4 meses atrás, foi feito um empréstimo de 17 milhões, né, que diz que é em relação à enchente, que era necessário, mas Gramado não fez empréstimo, Nova Petrópolis não fez, São Francisco de Paula não fez. A única cidade que precisou fazer empréstimo por causa da enchente foi Canela, de 17 milhões. Então são esses números que a gente vai ter que ver depois no orçamento, como que a gente vai pagar, né, e qual a forma que a gente vai pagar. Mas a gente quer, com certeza, melhorar a parte da segurança e melhorar principalmente a parte social. Acho que hoje Canela precisa muito de ter uma ampliação do distrito industrial. A gente está hoje saturado, não tem como empresas progredirem ali. A gente vê as cidades vizinhas, São Francisco de Paula, com o distrito crescendo, com gente da Vila Miná, 4 famílias eu conheci na Vila Miná, na Rua 3, na Rua 2, que vão trabalhar todo dia em São Francisco de Paula em indústria. Isso não existia, existia o trabalhador de Canela que ia para Gramado. Agora a gente já tem o trabalhador de Canela que vai todo dia para São Francisco e volta de carro para trabalhar na indústria. Então a gente
tempos atrás, nós tivemos 70 fábricas de móveis em Canela. 20 anos atrás. Hoje nós temos 4 fábricas de móveis. Para ter uma ideia de como a gente perdeu espaço na indústria. Claro que eu não estou dizendo que a gente vai ter 70 de móveis, mas poderia ter outras fábricas. Acho que vamos entrar na questão, nessa questão da matriz econômica, então, né, Gilberto? Porque tu falaste no início da tua apresentação ali, e isso é uma pergunta que eu tenho feito a todos, né, e questionado a todos, como a gente chegou nessa situação. Canela, hoje, de 18 municípios que compõem a nossa micro-região, é o penúltimo em PIB per capita, né? A gente recebe apenas... a gente tem uma renda média que é 50% da renda de Gramado, né? Então, um cidadão gramadense, na média, ele recebe o dobro do que o cidadão canelense. E isso interfere na questão da violência, né? Porque a pobreza é o principal catalisador da violência, né? Então, e por outro lado, a gente está preso à questão do turismo, né? Eu digo preso porque 80% da nossa economia gira em torno do turismo. Quais são as medidas que o teu governo propõe para a gente conseguir diminuir essa dependência em relação ao turismo, né? Diversificar um pouco a nossa matriz econômica e, ao mesmo tempo, qualificar a questão do PIB, a gente conseguir ter mais geração de valor por habitante, né? E, por conseguinte, melhorar em todas as áreas, arrecadação de impostos, enfim, todas essas questões. Essa também é uma questão que o César Moraes, da TechSul, coloca junto contigo, já pegando o gancho. Exato, só para complementar, né? Um abraço aí pro César, obrigado pela contribuição dele. Essa pergunta é baseada também no questionamento que ele nos fez, né? Viu, Felipe? Eu tenho feito assim, quando a gente começou essa caminhada da candidatura, o meu foco era esse, desenvolvimento econômico, de forma geral, indústria, serviços e turismo. Só que depois eu comecei a perceber que a prioridade nossa vai ter que ser saúde. Porque a saúde não tem mais hoje coordenação praticamente zero da saúde em Canela, essa é a verdade, não é? Faz 2 anos mais ou menos que a secretária Patrícia Vale saiu, pelo que a gente entende do que a gente conversa, foi a última secretária de saúde que conhecia da pasta. Porque então faz 2 anos mais ou menos que a gente não tem secretário de saúde que conhece sobre como que tu vai administrar a saúde, né? E aí depois a gente discute essa parte, mas do desenvolvimento, o entendimento nosso é resgatar os nossos eventos fortes, que nós temos Sonho de Natal, Páscoa, Semana do Bebê, Festival Internacional de Bonecos, são eventos de Canela, são a marca Canela. Então a gente não perdeu eles, a gente só tem que resgatá-los, né, criar um novo formato com inovação, melhorar. A gente acredita muito nessa questão do aeroporto ali, que vai ajudar bastante, que vão ser em torno de 6 voos assim que a Infraero liberar diário vindo para Canela. Né, a gente tem que recuperar nossos equipamentos turísticos do centro, a gente tem o centro de eventos que pode fomentar a economia do turismo, a gente tem a questão da Casa de Pedra, que a gente quer fazer um largo cultural ali, uma estrutura diferenciada com um espaço para exposição de arte, para as pessoas poderem usar ali dentro também, mas com uma forma meio estilo europeia, assim, uma coisa de um conceito mais moderno, mas também rústico, e tombar aquele patrimônio para que nem um maluco queira vender ele no futuro, que isso aí é uma coisa histórica do município, no centro da cidade, um produto turístico de valor agregado e que é um ativo, né? E o teatro também, a ideia nossa do teatro é daí tentar fazer uma parceria com alguma empresa, alguma instituição, alguma entidade e recuperar ele e entregar ele para alguém usar, né, de alguma forma positiva, que o teatro possa ser apresentado, ou até venda de ingressos, igual tem em Buenos Aires, tem em Montevidéu, tem muitos teatros, né? Então, assim, aqui a região não tem. A gente tem hoje pessoas que fazem isso, e a ampliação do distrito industrial para diversificar a matriz econômica e trazer novas empresas. E também as que estão ali que querem ampliar, ter espaço. O Aristeu Pires já faz 2 anos que eles querem ampliar a fábrica, dobrar a fábrica. Já teve proposta de São Francisco de Paula para eles irem para lá. E não teve nenhuma proposta de Canela para eles permanecerem e com uma nova opção de local para eles construírem uma fábrica maior, né, para poder, ou alugar uma fábrica maior, para poder permanecer em Canela. Eles só não foram para São Francisco, e pode perguntar para eles, não é mais o Aristeu, o dono, é outro empresário, porque a mão de obra é canelense, e eles têm uma mão de obra muito qualificada, especializada. Né, muito especializada. Então, assim, hoje tem 90 funcionários, se eu não me engano. Assim, tem várias outras empresas que estão na mesma situação no distrito. Então, a nossa ideia é ampliar o distrito, criar um projeto de ampliação dele e buscar recursos para fazer isso, viabilizar os terrenos, as áreas, né, para essas empresas poderem migrar para lá ou para trazer novas empresas.
E também a questão do turismo, né? Usar ele de forma profissional. Melhorar o centro para que a gente tenha mais empresas, mais restaurantes, mais lojas com produtos que gerem retorno. Incentivar também a agricultura. Porque ontem mesmo eu tive num aviário um senhor lá do interior, o Paulo Kunz, no Canastra. Ele podia ter produzido 500 mil frangos. Aí ele me mostrou o aviário pronto, ele investiu 600 mil 2 anos atrás. Hoje mais de R$1 milhão. E ele não pode colocar os frangos lá para criar, porque não tem energia elétrica trifásica. É monofásica. Aí cai os ventiladores, ele não consegue. Ele tem 50 ventiladores prontos já e só funciona 18. E aí ele falou que é só uma extensão de 1 quilômetro de rede trifásica. E aí ele disse que quando ele investiu lá, a prefeitura disse para ele, eu não sei quem disse, mas alguém da prefeitura disse que era tranquilo, era só ele investir no aviário que eles iam levar a energia lá através da RGE, de algum jeito. Até hoje ele tá com o aviário pronto, tudo pronto, maquinário do aviário, os ventiladores do aviário, tudo. E é enorme. E ele poderia produzir durante esse período ele já 500 mil frangos, imagina. Isso tudo é desenvolvimento econômico. Então tem muita coisa, eu acho, que do desenvolvimento econômico e tecnologia também que a gente não está aproveitando. Que Canela pode, tendo alguém técnico de secretário, auxiliar nessa captação dessas empresas e também nessa evolução da cidade. E o PIB, Felipe, eu estava conversando com várias pessoas da área assim, que entendem de economia, eles dizem que é muito pela baixa da indústria, porque nós perdemos muita indústria. Então hoje a gente tem a Dauper, talvez ali a própria Inarcan, a Blump, que tem 110 funcionários mais ou menos, e umas outras ali. E falta, se a gente tivesse um polo maior, a gente ia elevar esse PIB. Porque São Chico melhorou o PIB deles quando eles começaram a botar indústria de batatinha. O processamento do agronegócio em São Francisco traz o valor agregado do emprego industrial é muito maior, né, do que o serviço, infelizmente, né? É isso. Então, assim, hoje eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Recuperar a economia, né? A gente tem que criar um plano de recuperação de Canela. No meu ponto de vista, pro ano que vem, plano de recuperação de Canela e atacar esses eixos que a gente deixou um pouco a desejar no sentido de Canela perdeu nos últimos 20 anos indústrias, Canela perdeu algumas oportunidades, Canela não criou novos produtos. A gente vai ter que fazer isso e aí sim vai começar a reduzir a desigualdade e cuidar o crescimento desordenado. Porque não adianta a gente aumentar aí a renda daqui um pouco, 2, 3 anos, e aí cresce de novo a periferia de uma forma sem controle. Aí o pessoal que já está na periferia não vai conseguir melhorar de vida e a prefeitura não vai conseguir atender os novos que estão chegando, porque é uma questão né, de volume. Então hoje eu acho que é isso que a gente tem que fazer e está no nosso plano fazer isso. Eu e o Tolão, a gente quer buscar apoio fora, quer buscar apoio... A gente vê que Santa Catarina é um estado que está crescendo muito porque tem incentivos. A gente tem que tentar criar linhas de incentivo municipais para empresas virem para cá. Foi o que São Francisco fez, né? Eles criaram primeiro o polo e depois linhas de incentivo fiscais para as empresas se instalarem lá e até linhas de crédito, entre aspas, porque tu pode comprar uma área da prefeitura parcelada em vários anos, né? Então, assim, eu acho que Canela não tem essa opção hoje para ninguém. Teria que desenvolver isso de alguma forma legal, né? Dentro da legalidade. A gente tem terrenos, tem áreas, para daí a cidade se desenvolver de uma forma mais orgânica e também sustentável, mas que gera riqueza, né, para o cidadão que está na ponta. Que a gente vê hoje muita gente na periferia sem opção nenhuma de trabalhar. A periferia nossa cresceu muito, né? Essa é a verdade. Ani, eu acho que tu não quer entrar na questão da pergunta da tecnicalidade ali da Secretaria de Turismo e tal, e daí depois a gente vai para a saúde, já que ele abordou essa questão da montagem do governo, né? Sim, eu ia falar da administração pública, mas a gente pode falar mas isso também já emenda, né? Porque quanto à administração pública, tu falavas antes, Gilberto, sobre a criação dessa nova secretaria, enfim, gabinete. Isso também eu queria saber como fazer com um recurso bem limitado para não inchar demais a administração, né? Mas quanto ao turismo, é uma pergunta recorrente, já que ainda é o nosso principal propulsor da economia e o turismo abarca muitos segmentos da gastronomia, da hotelaria, dos serviços, enfim. Como é que tu pensas em ouvir esses segmentos
para um nome que vai ser tão importante na pasta do turismo? Na verdade, hoje a gente tem assim, a ideia de resgatar os eventos, né, do turismo e escolher uma pessoa que tenha conhecimento técnico, mas também político, traquejo político, para ocupar essa posição dentro do turismo, né? A gente precisa que seja uma pessoa que seja da área, do meu ponto de vista, né, que tenha esse entendimento do turismo, para a gente poder também, com meta e prazos curtos, recuperar algumas coisas. Porque se a gente assumir em janeiro, em maio é a semana do bebê, abril já é a Páscoa, porque sempre antes, né? A gente começa o calendário antes. Então, julho já é temporada de inverno e dezembro já é o Natal. Possivelmente a cidade vizinha já vai estar licitando o Natal em janeiro, fevereiro. E Canela a gente vai pegar uma secretaria toda ela sem um plano de trabalho em andamento, né? E aí vai ter que trocar várias diretorias. A gente entrando, a gente troca, né? Então, assim, vai precisar o secretário ser bom, o adjunto e o diretor. É um tripé. Não é só o secretário. Porque se o secretário estiver fazendo uma feira, estiver viajando, estiver captando alguma coisa, o adjunto vai ter que dar andamento, ele tem que ter conhecimento também. E o diretor geral também. São 3 pessoas-chave assim, dentro do turismo. O diretor geral, o adjunto e o secretário. E tem hoje ainda no turismo uma questão que a gente quer separar de alguma forma, só que a gente não quer aumentar a despesa. A gente pode até criar uma secretaria nova, mas a gente quer manter a mesma despesa de pessoal, não aumentar. Fazendo realocação, tem um estudo sendo feito por uma equipe técnica que está nos apoiando, que é inclusive da prefeitura, concursados, para criar uma nova secretaria sem aumentar a despesa, usando os cargos que já foram criados. Né? Foi criado muitos cargos de CC no governo passado, e aí existe uma forma de adequar esses cargos junto com os concursados em algum setor novo com uma outra função, com uma função específica. Mas você diz separar alguma coisa do turismo para a criação de uma nova... O turismo é a cultura, né? Uhum. A gente quer separar o turismo e a cultura. Então hoje existem duas secretarias numa só e um departamento sem recurso, que é a cultura. Hoje a cultura de Canela ela é um departamento fraco dentro do turismo. A gente tem... Canela está atrasada nesse aspecto em relação a vários municípios, que foi criado agora só, o Conselho Plano e Fundo de Cultura, que é uma coisa que precisava ter há muitos anos. Então, através disso, a cultura vai começar a ter um plano, um conselho que vai aprovar e recursos, que hoje que não tinha, né? Então, essas questões aí que eu acho que a gente vai ter que depois abarcar dentro de uma secretaria de cultura. Porque hoje é o turismo e cultura, mas a cultura fica escondida lá dentro do turismo, sem uma função específica, fica um departamento. Então, é isso que eu falei. Daí, no futuro, a gente quer dividir isso, separar e criar um formato de plano de trabalho da cultura, um plano de trabalho do turismo. Hoje, eu não sei qual o plano de trabalho da Secretaria de Turismo de Canela, qual o plano de turismo da Secretaria, além do que os... Mas deixa eu só te interromper um pouco. Beleza, hoje tu não sabe, mas tu esteve lá dentro 6 anos. Uhum. Durante esse tempo, tu via que tinha e mudou? Ou tu não concordava ou tu não participava? Porque se tu teve lá dentro 6 anos e tu me disse que hoje não tinha desde sempre? Na verdade era diferente porque durante até 2020 a gente teve os maiores sonhos de natais que a gente teve em Canela, né? 2016, 17, 18, 19 e 20. Então funcionava. Semana do bebê também. Nós tivemos 17, 18, 19 e 20. Aí teve a pandemia. A gente teve todo um plano estratégico de turismo que de 2017 até 2020, no meu ponto de vista, foi cumprido, né? Que foi a revitalização. Só que aí, claro, é em conjunto com outras secretarias. Revitalização do entorno da igreja, limpeza da igreja, colocação do relógio da igreja. O relógio da igreja estava pendurado e não funcionava. O jardim tinha um chafariz que tinha um monte de mosquito que não funcionava. As calçadas eram pequenas e não tinha alargamento. Iluminação não tinha LED ao redor da igreja, não tinha nada. Então, isso era um plano. Aí foi realizado. Aí, entrada de Canela. A rodoviária era patrolada em 2016, não tinha nem pavimentação, terminal. A ideia era arrumar a entrada principal, que era ali a Rodolfo Schlipper, ter asfalto. A gente fez o asfaltamento. Então, já que eu me incluo, eu digo a gente fez. Então, porque quando falam, tá, a gente fez. Então, a entrada da Rodolfo Schlipper, a rodoviária, né? Nós tínhamos o projeto de resgatar o Parque do Palácio, ele estava abandonado, fechado com uma corrente
lacrada, 2016. A gente arrancou, cortou aquela corrente, limpou os banheiros e foi aberto. Até 2020. Por isso que eu sempre separo as duas coisas. São 6 não. Foi 1,5 e 4. 4 bons, do meu ponto de vista, que funcionavam as coisas, e 1,5 que foi trágico. Né? Aí foi um tempo de... Também começou na pandemia, né? Porque se tu parar pra pensar, 2020 era pandemia e 21. Esse período foi muito complicado. O segundo governo começou em 21, não foi 20. O governo que todo mundo aprovou, aplaudiu, que foi eleito com 81%, que as pessoas questionam, até partidos que não conseguiram eleger ninguém, ficam questionando, mas não teve nem comparação com o governo anterior deles, era de 2017 até 2020. E esse foi o melhor governo que Canela teve nos últimos 20 anos, em termos de infraestrutura, de melhoria, e ninguém discute isso. Porque é só olhar os dados. Foi feito em 4 anos 141 ruas. Foi colocado LED em 90% da cidade em 4 anos. Foi feito todos os eventos de Canela. Teatro de bonecos, Semana do Bebê, festival de tudo. Gilberto... E depois parou tudo. Só que as pessoas misturam tudo porque é questão política. E tu tem que ter uma narrativa política. Tu tá num ano eleitoral. Então, e é permitido. Então, eles já misturam tudo no mesmo pacote. Ah, o nosso governo é muito bom. Não. O governo era muito bom até 2020. Acabou. Vamos falar de 21 até agora? Não. Aí os outros que querem ser contra dizem assim, era tudo a mesma coisa. Que não. O de 21, 23 era tudo a mesma coisa. Até 20 vocês não tinham nem o que contestar e vocês não tinham nem candidato para lançar para contestar. Então, essa é a realidade, entendeu? A única pessoa que contestou, mas não o governo contestou a forma de política, foi o Tolão que concorreu. Mas ele não estava contestando que o governo era ruim. Tanto que o Tolão fez 4 mil votos e nós fizemos 18. E os 18 mil não foi o Gilberto, era Canela toda. Né? Possivelmente aqui na mesa de 80%, uma pessoa, no mínimo 2, apoiaram. Então isso foi na cidade inteira, não foi só num lugar. Porque era comum acordo isso que era bom, o governo. Gilberto, deixa eu te perguntar... Porque... E aí 21 começou, então provavelmente existia esse plano e estava sendo executado. E agora realmente não tem, até secretários não tem. A mudança de secretário toda hora prejudica o andamento. Já mudou quantas vezes o secretário de 21 até agora? Sabe, então... Sim, deixa eu te perguntar, aproveitando essa tua experiência desses últimos anos, tem um problema, por falar em turismo recorrente, tu citou a igreja também, que é a questão dos indígenas, que vem se arrastando há muito tempo. Uhum. Qual é a tua proposta para a gente tentar resolver isso? A gente vai ter que conversar, meu entendimento, claro, a gente tem que conversar com o Ministério Público Federal, com a FUNAI. Isso não está acontecendo hoje em dia? Olha, eu desconheço, né? Uma reunião pública do prefeito com o presidente da FUNAI, com o ministro dos indígenas, né? Que é o Ministério do Índio, né? O nome do ministério. Ou mesmo com o procurador federal. Eu sei que o secretário teve 2 reuniões, 3. Aí eles tentaram umas abordagens que não teve sucesso, com a Polícia Civil e com a Brigada Militar e com a Prefeitura em fiscalização. E eu acredito muito que existe uma questão legal muito forte de proteção ao indígena, mas também a gente tem uma questão legal do município, que a gente precisa chegar no equilíbrio das duas. Não é bom pro índio, pro indígena, né, ficar sendo exposto, ficar sendo cobrado, mas também não é bom pro município e pros lojistas que eles permaneçam sem uma organização do jeito que tá. Então a gente vai ter que chegar num consenso de organizar isso. E muito menos pro turista. Né? E a gente não quer proibir ou perseguir os indígenas, mas a gente quer organizar. E é necessário que eles compreendam isso também, né? Que nós somos uma sociedade, a gente tem uma cidade, a gente depende do turismo e os indígenas têm que ter essa consciência também que a gente não quer proibir só por proibir que eles fiquem na igreja. Não, tem que organizar a igreja e eles precisam também ter um lugar para eles trabalharem. A gente entende isso, né? Então acho que isso é um diálogo que tem que ser construído, mas não é na força de chegar simplesmente, eu vou lá e vou tirar todos os indígenas. Não, esse diálogo eu acho que nunca teve aberto mesmo. Era sempre um secretário, alguém, nunca foi o executivo mesmo, né? Com todos os secretários, com a procuradoria, com todo mundo, com até empresários, mas de forma respeitosa, sem ficar atacando os indígenas e nem eles atacando o executivo. E eu acho que esse é o caminho. Gramado fez isso e conseguiu, né, colocar os indígenas num local onde eles também têm lucro, né, que eles precisam para a sobrevivência deles, que é o Lago Negro. Nós temos hoje poucos pontos turísticos em Canela
estilo Lago Negro. A gente só tem o Caracol, que não é público-privado, é privado, então hoje, né, eles não iam permitir. E a questão do próprio igreja, que daí seria o segundo ponto. Hoje a gente não tem outros pontos, né? O Parque do Lago ainda não é um local turístico, não foi arrumado para isso, a gente pode pensar no futuro para isso. O Parque do Palácio também não é. Então, assim, atrativo para os indígenas seria só esses 2 pontos, do meu ponto de vista. Gramado tem outros eixos. O próprio Lago Negro recebe quantos mil visitantes por dia, né? Então, eu acredito que dá para construir em conjunto com eles e a gente precisa ter outros pontos de importância turística de Canela de alta visitação, além de só a igreja. Hoje está muito concentrado na igreja. É só a igreja e o Caracol. A igreja e o Caracol. Todos os cartões postais de Canela é a igreja de Caracol. Todos os encartes é a igreja de Caracol. Todos os materiais gráficos que saem de Canela é a igreja de Caracol, entende? Então a gente precisa hoje avançar em outras questões que a gente tem aí disponibilidade de explorar o turismo, fomentar, né, para poder ter outras opções também, inclusive para os próprios indígenas ou para as outras pessoas que querem empreender em Canela. Então eu acho que não é fácil de resolver, não vai ser assim, chegar ali, o Gilberto Tolão assumir dia 1º de janeiro, dia 3 não tem mais nenhum indígena ao redor da igreja. Mas a questão do pessoal que trabalha de forma irregular ao redor, a gente vai fiscalizar, igual o Gramado faz também, né? Que eu acho que não é possível que fique tudo desordenado. E a gente quer melhorar a parte do centro ali, a fiação subterrânea na Felisberto. Existe uma forma já de fiação subterrânea não destrutiva, que é uma nova forma de construção disso, sem precisar arrancar tudo de novo, todas as calçadas, tudo, que já existe essa possibilidade. Como a Sulgás fez o gás, né? É não destrutiva, tem uma forma um pouco mais cara, mas é melhor do que ter que arrancar toda a calçada, fazer toda a fiação e depois fazer de novo a calçada. Mas enfim, eu espero que a gente consiga, Anny, melhorar bastante, avançar nessa questão dos indígenas. Eu sei que tem várias pessoas do nosso grupo político que afirmam que sim, que eles estão irregulares e que tem que tirar eles de lá, e pela questão de não poder vender produtos, né? Só que não poder vender produtos que não não sejam são de produção artesanal, né? E que não tem a nota fiscal e tudo mais, porque existe uma lei municipal. Só que aí a gente vai ter que ver isso aí tudo via Procuradoria-Geral do município, né? Felipe. Eu quero retomar rapidamente a questão da administração que a Anny fez, só para nós colocarmos uma situação. Tu falaste em cargos de comissão. Nós temos entre 160 e 220 cargos em comissão. A gente tem legalmente 220 possíveis cargos em comissão. A administração alega que tem em torno de 140 a 160 CCs, né? Se a gente for comparar com Caxias, por exemplo, que tem 60 CCs, nós temos 25 vezes mais cargos em comissão por habitante em Canela do que em Caxias do Sul. Tu falaste em manter esse número, em trabalhar para readequar as posições deles. Tu acha que é necessário ter tantos? Tu vai ter um plano que vai reduzir isso? Como é que vai trabalhar essa questão, rapidamente? Na verdade, assim, hoje Canela tem em torno de 200, eu acho, né, no total. Caxias é 150, se eu não me engano, atual, né? Mas é bem menos que Canela. Só que eu acho que a gente pode readequar sim, e não é necessário usar todos os cargos, no meu ponto de vista. Só que se a gente criar uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Esporte e uma de Segurança, a gente vai ampliar. Essas secretarias vão precisar de diretorias, né? E também de o aspecto de cargos, né? Concursados. A gente vai precisar. E o meu ponto de vista, eu falei ontem ainda pro sindicato, eu quero priorizar o concurso. Eu acho que a gente precisa fazer, e aí a gente tem que olhar também a receita, né, que o Tribunal de Contas determina o limite de gasto com pessoal. Eu acredito muito que a gente precisa fazer um concurso público para várias áreas, na saúde, principalmente no meio ambiente, e também na parte da educação. Eu sei que foi chamado 100 professores, mas pela questão de ter o turno integral não supriu a demanda. Então tem coisas que a gente vai ter que reduzir para poder não atingir o teto, né? Por exemplo, se nós precisamos ter no futuro uma guarda municipal, ou a gente vai ter que aumentar muito o orçamento público para poder não dar esse impacto na receita, ou nós vamos ter que reduzir esse quadro para poder daí implantar uma guarda, senão a gente não vai ter como colocar dentro dos 48, que é o limite de gasto com pessoal. Nós vamos precisar de mais professores, aí são concursados, nós vamos precisar de mais veterinário, a gente vai precisar, tem só um, né? Na verdade, de fonoaudiólogo, a gente vai precisar
de terapeutas ocupacional que não tem, a gente vai precisar de enfermeiras. A gente tem, se eu não me engano, eles me passaram um dado, tem 12 enfermeiras concursadas para toda a prefeitura de Canela. A gente precisa de agente comunitário de saúde, a gente tem que ampliar esse atendimento. Tudo isso é concurso. Aí para eu poder colocar no concurso eu vou ter que reduzir de um lugar, ou o orçamento vai ter que dobrar. Daí tu pode manter, mas com o orçamento que tem hoje e a necessidade que tem de técnicos concursados, a gente não consegue manter 200 CCs e ainda contratar os técnicos que precisa. O meio ambiente precisa de arquiteto ainda, de engenheiros, de biólogos concursados. Hoje a prefeitura está muito com contrato terceirizado de muitas coisas que podia ser a própria prefeitura. E um detalhe, na questão da Caritas, ficou bem claro isso. Não teve nenhum concursado envolvido. Eram todos cargos de chefia ou CC. Né? Os concursados que eram de carreira, ninguém teve envolvido nisso. Então, o concursado ele tem um valor muito grande para a prefeitura para poder entregar o serviço público, né? E eu discordo de que o concursado atrapalha o andamento, que o concursado engessa o governo, que o concursado, eu acho que é o contrário. Ele ajuda. Existe uma nova legislação hoje, né? A gente não tem mais o concursado de antigamente, né? Todo mundo que está sendo contratado agora entrando mais num regime de CLT, né? Tu tá aqui para me ajudar. Não existe mais aquela questão que eu falo do concursado no sentido... Hoje existe um novo regime para concursados que não era o que se aplicava antigamente, né? Em relação à Previdência, sim, Felipe, porque acho que inclusive é uma grande economia aqui do município, exatamente, né? Mas acho muito correto, porque existe uma legalidade também, o servidor tem que se submeter a ela, inclusive em questão fiscalizatória, né? Exato, ele é mais suscetível também hoje à fiscalização, né? Eu acho, Gilberto, vamos entrar na saúde, sim, porque sim. A gente, tu falaste aí na questão de déficit de enfermeiros e tal, a gente tem essa questão central, que é o hospital. Né? O hospital, durante todos os governos, né, tu fala muito dos últimos 20 anos, inclusive do governo que tu participou, ele foi um instrumento político muito mais que um instrumento técnico. Né? E a gente teve agora nos últimos anos a intervenção no Hospital de Canela. A atual administração alega que tem feito um trabalho de saneamento do hospital, de redução de dívidas e etc. Né? Existe uma certa dificuldade da gente fazer a fiscalização e a aferição desses números, né? Porque como ele está sob intervenção, não existe um conselho que tenha, como por exemplo tem o Conselho Estadual, tem o Conselho de Saúde, que tem uma posição realmente fiscalizatória sobre o hospital, né? Então, eu queria entender assim, como é que tu vai abordar especificamente a questão do hospital? O hospital tem várias questões, né? No início do governo ele não era usado politicamente. Era o Saldanha, o presidente, né? Quando nós assumimos de prefeito, acho que o Saldanha ficou até 2019, se eu não me engano. 2019 para 20, que aí com a ida do Vilmar para lá... Não, o Vilmar acho que foi em 20 para lá. Não foi nem 19, foi na pandemia. Aí saiu a BASC. Quem administrava o hospital no início do governo era a BASC. E aí o hospital era tratado como a gente pretende tratar no futuro, de uma forma independente. Tipo, eles tinham uma independência de administração do hospital, né? A BASC coordenava, a prefeitura contratava serviços e eles estavam tentando organizar o hospital com a entidade que eles tinham, uma pessoa que eles que escolheram na época, acho que era o Saldanha, o presidente, e uma diretoria que eles escolheram. A prefeitura não botava o dedo lá dentro. 2020, se eu não me engano, mudou tudo. Que é isso que eu sempre falo. 21 começou a mudar a Canela, a situação toda. Então, em 2020 mudou, aí foi o Vilmar pra lá. Aí o Vilmar virou o interventor, aí virou intervenção. Aí começaram uns problemas no hospital políticos. Não por culpa do Vilmar em si, mas pelo objetivo político de plano de poder que o governo tinha. Né? No meu ponto de vista, o prefeito. Né? Não é o governo. Né, o prefeito. Então isso quem definiu foi o prefeito, né? Quem escolheu as pessoas para colocar lá foi o prefeito, né? A opinião, plano de poder político. Ele mesmo ontem deu uma entrevista que ele quer ser deputado. Ele tem planos políticos de poder. Então, na verdade, ele fez isso, do meu ponto de vista, um tiro no pé, né, dele. Mas enfim, ele fez isso. Então hoje o Vilmar entrou lá, aí acabou que o governo ficou sem secretário de governo. Que o Vilmar era um ótimo secretário de governo, no meu ponto de vista, na articulação com as instituições, na articulação com a Câmara e interna no governo. Aí quando o Vilmar foi para a Secretaria de Saúde, pro hospital como interventor, ele perdeu esse comando que ele tinha de secretarias e acabou tendo alguns problemas no hospital, que foi onde teve toda a situação que todo mundo já conhece em Canela, que depois teve toda a prefeitura, né? Então, o meu ponto de vista no hospital, a gente tem que primeiro pegar
os 85 apontamentos da Coordenadoria Regional de Saúde como irregularidades. Tem 85 irregularidades. Aí sanar uma por uma. Tem uma irregularidade que é um bico de lâmpada que está errado porque tem o fio exposto. É uma irregularidade. Ah, tem um corredor que não é a largura que tem que ser. É uma irregularidade. Tem a maternidade que deveria ser do lado do elevador, não pode, tem que ser no fundo não sei o quê. Tem critérios que eles vão lá e apontam e tem um resumo que eles passam pro hospital resolver. Isso faz muitos anos que é empurrado para frente e ninguém tenta sanar. Então nós precisamos primeiro, se a gente quer ter um hospital de verdade, sanar as 85 irregularidades. Depois que a gente sanar, buscar ter um alvará sanitário, que não tem, porque tem as 85 irregularidades. Então a gente tem um hospital sem alvará. Aí depois vim pro discurso que todo mundo fala fácil, implantar uma UTI. Cara, como é que eu vou implantar uma UTI se não tem nem o alvará sanitário, se não tem nem o cumprimento de 85 apontamentos da 5ª Coordenadoria de Saúde? Eu acredito, primeiro, sendo honesto e realista, que a gente vai ter que primeiro cumprir 85, ter alvará sanitário, depois tentar uma UTI, aí depois tentar implantar a hemodiálise e depois tentar implantar uma empresa, uma instituição que tenha credibilidade para gerenciar isso, administrar, que pode ser uma universidade, pode ser um instituto, pode ser alguém, e daí sai da mão política. Hoje, o hospital, quem é que está na folha de pagamento? São só técnicos, enfermeiras, pessoas que trabalham lá dentro. Como que é definido o salário deles? Tem hoje um critério? É de mercado ou é acima do mercado? Aonde que está a transparência disso para a cidade? Não tem. Ninguém sabe. A gente só sabe que dá em torno de R$1 milhão por mês, a folha. Mas quem que tá dentro da folha se quando o cidadão vai lá não tem um pediatra? Quando o cidadão vai lá não tem um médico, às vezes? Porque um médico fica sobrecarregado tendo que cuidar da emergência, de 60 leitos e de tudo que tem lá dentro. Então, e muitos médicos não querem por isso. Porque o plantão sobrecarrega o médico. Ele tem que atender o cara da emergência, o cara clínico que chega lá, porque não tem nada aberto em Canela 24 horas, só o hospital. E mais os leitos. Porque ele é responsável pelos leitos quando ele tá lá. Então, assim, essas coisas que eu acho que Canela precisa melhorar. Tem que ter um protocolo de atendimento. Pessoas lá de dentro me falaram isso, que são técnicos. Disseram assim, Gilberto, hoje não tem um protocolo no hospital. Protocolo de atendimento que é seguido à risca, como os outros hospitais, tipo Mãe de Deus, Moinhos. Qualquer hospital, tu chega lá, tá na parede o protocolo, como que funciona, o que eles fazem. Então, minha visão, a gente tem que colocar uma administração técnica no hospital, né? Fazer um pente fino de quem trabalha e quem não trabalha, quem é fantasma, quem não é fantasma dentro do hospital. Existe isso, tu acha hoje? Possivelmente, porque a gente não sabe quem é, como que bate cartão, onde que bate cartão, qual o horário de trabalho, tá na folha, mas vai lá trabalhar, aonde, quem que cuida disso, quem fiscaliza isso, aonde está a transparência disso? A Câmara não tem acesso a isso. Pode qualquer vereador pedir, o hospital vai alegar que não vai dar informação porque ele é filantrópico e privado. Gilberto, a gente precisa ir adiante, cara. Essas questões nós vamos ter que sanar, né? Para poder... 15 minutos ainda. E o secretário de saúde, ele tem que ser alguém da área para poder gerenciar isso também, porque ele não vai ser o interventor. O hospital tem que ter o interventor e tem que ter o secretário de saúde. Hoje estava sendo um próprio secretário interventor. No secretário passado ele era secretário e interventor. A gente precisa ter separado isso. E lá dentro do hospital esse interventor ele tem que ser técnico, tem que entender disso e cumprir esses requisitos. Que a gente vai cobrar, a gente tem que resolver os 85 apontamentos. E exemplo, o hospital ele tem 68 leitos hoje, né? 68 leitos. 20 anos atrás ele tinha 60. A população era 20 mil habitantes. Hoje a gente está com 50 mil habitantes, aumentou 8 leitos para 20 mil habitantes. Então, óbvio que vai dar um colapso. E não cresceu o tamanho que o município cresceu. Então, não estou nem criticando o nosso hospital. Ele era bom, tipo, 20 anos atrás. Hoje ele já está com a demanda muito maior do que ele tem capacidade. Essa é a realidade hoje. E ainda tem a parte política que tem CC, não é, a gente fala CC, mas não é um CC, né? É um cara contratado seletista, mas uma espécie de indicação política. Então isso que a gente tem que dar uma melhorada lá para
que não ocorra. Eu vi até gente na internet agora na eleição agradecendo o candidato a prefeito, dizendo muito obrigado porque eu vou começar no hospital, tamo junto, vamos fazer um trabalho, aí apagou em 24 horas depois. Gente que não é da área da saúde, que é trabalhar no hospital. Então, assim, essas coisas a gente tem que terminar, né? Se a gente quer melhorar, evoluir. E eu cito o exemplo de Capão da Canoa, só para encerrar. Capão da Canoa é uma cidade também turística, um pouco... no verão, reúne 500 mil pessoas, né? No verão lá. Mas durante o período ele tem uma população flutuante parecida com Canela, porque Canela tem a população flutuante o tempo todo, e lá não é o tempo todo. Eles têm 3 UPA 24 horas. E eles têm um hospital com 120 leitos público, com emergência pediátrica específica, e eles ainda têm um hospital privado agora. Então, olha a diferença da saúde. Então, estão muito avançados em relação a nós. Torres, a mesma coisa, só que um pouco menor a estrutura que Capão. Xangri-Lá tem UPA e tem posto 24 horas. E Canela, a gente hoje é uma necessidade, ter uma UPA 24 horas. Eu e o Tolão, a gente vai levar no Ministério da Saúde um projeto para ter uma UPA 24 horas. Ali tem um critério que Canela talvez não se encaixe burocraticamente, mas na realidade se encaixa. Que o critério é 50 mil habitantes. O censo do IBGE de 22 deu 48.900. Então, cara, esse critério aí a gente já tá em 50. Então a gente vai ter que levar lá, mostrar pro ministro, não, Canela já tem 50 mil habitantes, se vocês fizerem um novo censo, já passou. É só levar o cartão SUS, a quantidade de cartão SUS tem, né? E a gente mais de 60 mil. E a gente quer uma UPA 24 horas, que daí a UPA Porte 1 é 2 médicos, 24 horas, imagina, é mais que a emergência do hospital. Sim. Aí a gente vai ter um posto com atendimento, com raio-x, com exame de sangue, com 24 horas de atendimento e com 2 médicos. Aí isso hoje o canal tem que ter, né? Vamos para educação? Vamos, e a gente ainda tem que ver o vídeo. Toca educação. Tá. Gilberto, tem algumas questões, eu acho que vou trazer a questão do Sandro ali, que é a questão de nós não termos aos finais de semana o atendimento de creches, etc., né? E numa cidade com um perfil turístico como a nossa, isso gera um impacto e uma dificuldade eventual para os trabalhadores. Eu queria saber qual é o que tu observa com relação à educação, né? E se quais são as propostas que tu tem. Eu acho que teu vice é um cara que esteve ligado, inclusive, a essa administração, né? Durante como secretário de Educação. O que tu enxerga de acertos, de erros e o que tu pretende corrigir nesse item especificamente, e também com relação a essa questão, se tu pretende tomar alguma iniciativa com relação a esse eventual acolhimento de crianças e tal nos finais de semana em virtude do nosso perfil turístico. Na verdade não tem isso, a gente não colocou no plano de governo, né, de criar uma escola específica para final de semana, né, para as pessoas, até porque tem um critério que tem que ser analisado. A vaga não é do pai. A vaga é da criança. Então, se tu trabalha ou não no final de semana, não importa. Todas as mães poderiam deixar os filhos no final de semana na escolinha, se tu abrir. A lei é essa. Que tinha gente que falava assim, por renda ou por trabalho. Ah, mas o fulano não trabalha e tem o filho na escolinha. A vaga não é da mãe, a vaga é da criança. A criança é que tem a vaga. Ela pode não trabalhar e ter o filho na escolinha sim, porque a vaga é dela. Da criança. Então, se um pai que não está trabalhando sábado e domingo e disser eu quero deixar meu filho na escolinha, a prefeitura não vai poder dizer não, cadê sua carteira de trabalho do final de semana? Isso legalmente falando, não sendo um cara assim leviano que vai dizer que eu vou criar uma escolinha e vou selecionar só os pais do turismo do final de semana e vou botar lá. Aí vem a mulher lá de um outro bairro e diz assim, olha, eu quero meu filho do domingo lá na escolinha. Não, a senhora não está assinada. Não, mas eu quero, é o direito do meu filho. Então existe essa questão que ainda é... Porque eu lembro que tinha gente que criticava. Ah, mas o fulano tem uma caminhonete importada e leva o filho na escolinha, sabe? E a renda. Aí a gente dizia assim, cara, a vaga é da criança. Educação e saúde são direitos universais, né? E da criança, não importa a renda, se é... E também não importa se está trabalhando ou não, a vaga hoje é da criança. Que daí tinha gente que criticava isso, eu tô na fila e eu preciso trabalhar, já faz 5 meses que eu tô na fila e a fulana tá lá e não tá trabalhando, tá em casa, mas a vaga é da criança e ela entrou antes, ela ganhou a vaga é da criança. Então essa questão a gente vai ter que estudar, mas o Tolão ele é especialista nisso, ele entende mais de educação nessa área do que eu. Então assim, o Tolão começou a implantar o turno integral, né, em Canela, em 2017, o Tolão zerou as vagas das escolinhas,
O Tolão, quando ele era secretário do nosso governo lá de 2020, que eu sempre digo que é um bom governo, do meu ponto de vista, né? Teve problemas depois que apareceram de alguns secretários ali, né, que fizeram coisa errada, mas o governo em si entregava resultado. Se tu pegar, por exemplo, foi inaugurado 6 escolinhas, se eu não me engano. E todas foi o Tolão que inaugurou em 4 anos. Né? Foi a abertura de escolinhas e chegamos a zerar a fila. Quando nós assumimos, era mais de 1.000 crianças na fila em 2017. Aí, quando a gente chegou a 2020, era zerado. Hoje já tem 600 crianças na fila de novo, de escolinhas. Então, eu acredito que dá para construir alguma alternativa, mas tem que ver a questão legal e estrutural e como fazer isso também com os professores, né? Porque daí tem o professor, que daí teria que trabalhar no final de semana, como que ele ia trabalhar, ou se é uma terceirizada também, que hoje tem muita escolinha terceirizada, poderia ser terceirizado, aí é outro regime de trabalho, outro tipo de situação, né? Mas a gente não prevê, assim, de imediato esse tipo de serviço, né? O que a gente está prevendo, talvez, é ampliar o horário do posto de saúde, que precisa ampliar, tentar já de imediato contratar mais médicos, que hoje é reclamação de que falta médicos, que não tem a ver com a educação diretamente, e manter o turno integral. Só que manter o turno integral, aí tem uma crítica muito grande das professoras, do pessoal que trabalha, que falta estrutura, né? Falta estrutura na escola, estrutura de aula para de tarde, estrutura de várias coisas, material pedagógico, é tudo investimento, dinheiro, né, que precisa. E outra crítica que o pessoal está fazendo muito assim é que Gramado implantou escolas modulares de concreto e Canela implantou escolas modulares de plástico, tipo PVC, uma coisa assim, né? Então o pessoal queria que fosse modular não tem problema, mas tem os modulares de concreto, né, e modulares de acrílico, né, que eu acho que é o nome, eu não sei o nome correto. E aí tem toda uma questão aí que o pessoal tá reclamando e falando e a gente vai ter que analisar com técnicos, né, qual o formato, mas a gente quer ouvir as pessoas. Eu preciso fazer rapidinho, soltar o vídeo. A gente vai ter 2 minutos para comentar esse vídeo, tá? A gente vai entrar ali. E tem algumas coisas que eu já vou te citando antes do vídeo entrar. A gente tá vendo problema aí com lixo verde, tá? Eu queria que tu comentasse brevemente essa questão que está sendo muito reclamada pela população. Vai aparecer o Parque do Palácio deteriorado, tá? E aí eu já quero que tu me responda também do Parque do Palácio, porque tu teve no governo estadual e muita gente diz que o Parque do Palácio vai ser perdido para o governo estadual. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esses 2 temas brevemente, porque a gente está estourando o tempo. Sobre a questão do lixo, nós vamos ter que, assim que nós vencemos a eleição, dia 7, fazer um ofício para o Ministério Público Estadual, né? Pedindo que o prefeito faça a licitação, acho que está em fase disso já, né? Porque precisa ser feita a licitação, né, da empresa, para a empresa que vai entrar. E os objetos, né? Nós temos ali 5 objetos que está sendo estudado no meio ambiente, que é a coleta, a destinação, a separação, o transbordo. Tem 5 itens técnicos e precisa ser licitado 5 itens. Vence o contrato, se eu não me engano, dia 30 de dezembro. Né? E o prefeito precisa fazer isso agora, antes de terminar o governo. Então a gente vê que tem um problema de contrato aí, tem uma intervenção, né, do MP em relação ao lixo, que precisa ser sanado. Então, por isso eu acho que talvez essa questão do lixo verde é uma licitação específica que tem que ser feita pro lixo verde. Então, essas questões aí tem que ser feitas. Não tá, Canela hoje não tem isso em andamento. Tem um contrato lá que está sob essa análise do MP e que está em problema, né? E a empresa parece que está querendo sair de Canela. Então, é um problema que tem que ser resolvido juridicamente, né? Rapidamente sobre o Parque do Palácio. O Parque do Palácio, a gente quer transformar ele em parque público, né? Qual é o risco da gente perder? Não é perder, né? No meu ponto de vista, ele retorna para o Estado, porque o Estado é o proprietário e a Prefeitura não cumpriu com a obrigação dela. Mas o governador disse que ele está de portas abertas, nós vamos dialogar com o governo do Estado, coisa que o município não faz, e vamos achar uma alternativa que Canela queira para o parque. O governador disse bem claro para nós o que Canela quer para o parque. Um parque público. O pessoal disse para ele, disse, eu concordo. Eu não acho nada de errado ser um parque público. E aí precisa de investimentos para ser um parque público. E esse parque pode, inclusive, ser um parque público de Canela, né? Do Estado em Canela ou de Canela, né? Isso aí daí tem que ver qual a forma com o Estado. Eu e o Tolão, vou levar o Tolão junto, a gente vai sentar com o secretário do Meio Ambiente, né? Com o governador e vamos definir com a Casa Civil. E vamos definir qual o projeto que a gente quer implantar no parque público, né? Perfeito. A ideia é parque público, não é fazer construção lá, construir prédio, construir
escola, construir... O centro de eventos estava Centro de previsto eventos. na doação? Não, a previsão nossa é... Não, daí morre a questão do centro de eventos agora, né? Como não foi cumprido, não foi feito. E não teria como ser feito, no meu ponto de vista, né? Seria só mais uma coisa, né? Temos tempo, né? Para o princípio da equidade aí. Quero te agradecer. E rapidamente, só um recado final aí para os teus eleitores. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Dizer que a gente está nesse desafio, que é muito grande. Estamos confiantes, eu me sinto preparado. Eu confio muito no Tolão também, como vice-prefeito e como secretário que ele já foi. A gente está com uma equipe muito boa, assim, ao redor. A gente vê muitas pessoas boas querendo ajudar e a gente quer fazer a coisa correta, da forma mais correta possível, para tentar fazer o melhor para o nosso município. E eu acredito muito que é possível, desde que a gente trate todo mundo com respeito. Os servidores públicos, a gente tem mais de 1.000 e a gente depende deles para a prefeitura funcionar. Então eu quero pedir o voto de vocês, né? Vamos votar no 45. A gente quer que mude a nossa cidade e a gente espera aí poder fazer um governo bom, que é o que Canela precisa nos próximos 4 anos, aí com recuperação de várias questões aí que a gente está deixando a desejar e que é um desafio muito grande, precisa ser enfrentado por todos, por nós, políticos, pela sociedade, né? E eu acredito muito que é possível a gente fazer isso trabalhando de mãos dadas. Muito obrigado. Felipe, obrigado, velho. Obrigado. Anne, obrigado. Muito obrigada, candidato. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Braulio Ricardo e ouvintes do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Entrevista.